Livro de Atos, capítulo 9, versículo 10, diz a palavra de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Até aqui. No ano de 1842, era ordenado ao ministério pastoral William Aslan. E ele então passou a pastorear uma igreja na Inglaterra. Essa igreja ela estava em North Cornwall, na Inglaterra. E esse homem pastoreou aquela igreja por alguns anos. E um certo dia, 9 anos depois da sua ordenação ministerial, isso precisamente em 1851, enquanto ele pregava para a sua congregação, no desenvolvimento do seu sermão, ao proferir a frase: o que vocês pensam de Cristo? Quando ele proferiu aquela frase, o que vocês pensam de Cristo? O Espírito Santo abriu seus olhos, o Espírito Santo abriu a sua mente, e o Espírito Santo abriu o seu coração, para que Cristo entrasse no seu coração. Aquele homem era pastor há 9 anos, e aquele homem não era convertido. E quando o Espírito Santo abre o seu coração, ele sente a presença do Espírito Santo, o seu semblante muda, a sua postura muda, a glória de Deus o envolve, e a glória de Deus começa a emanar para a igreja a partir daquele homem, a partir daquele púlpito. Estava na congregação naquele dia um pregador que estava visitando aquela congregação. E quando olhou para o pastor e percebeu seu semblante diferente, levantou e gritou em alta voz. O pastor se converteu ouvindo o seu próprio sermão. E a partir daquele momento, Deus, ele começou uma obra naquela congregação. E a partir daquela congregação, Deus começou a salvar vidas. E todos os cultos naquela congregação haviam conversões. E durante 3 anos, Deus converteu pessoas e Deus avivou aquela congregação a partir daquilo que Deus fez na vida de William Aslan. Deus então o chamou para um ministério diferente. Deus o chamou para pregar, para instruir, para orientar outros clérigos, ou seja, outros pastores. Um homem que pastoreava uma igreja, que ministrava a palavra de Deus, sem experimentar de fato a conversão, agora é instrumento de Deus para orientar outros ministros. E quando nós ouvimos uma história como essa, que não é uma fábula, não é uma parábola, não é ficção, é um fato, nós ficamos abismados, estupefatos. Como pode um pastor não ser convertido? Porém, quando nós paramos para pensar de fato e analisar a nossa própria vida,
Será que muitas vezes, enquanto nós estamos falando, enquanto nós estamos pregando, enquanto nós estamos anunciando o Evangelho, enquanto nós estamos praticando a nossa fé, enquanto nós estamos praticando a nossa religião, será que nós nos aprofundamos de fato nessa fé, nessa religião? Será que de fato, ao menos, meditamos e refletimos sobre o que cremos? Sobre o que pregamos? Será que é verdade na nossa vida a mensagem que nós anunciamos a outros? Ou fazemos isso de forma mecânica? Ou fazemos isso de forma automática? Ou fazemos isso por cultura, por tradição, ou porque aprendemos dessa forma? O texto em questão narra a história de um jovem que vivia uma situação semelhante. Esse jovem era Saulo de Tarso, que posteriormente adotaria apenas o seu nome romano, que é Paulo. Era um jovem que havia sido instruído na lei, era um jovem que conhecia as letras da Sagrada Escritura, era um jovem que oficiava na religião, mas era um jovem que não conhecia o Deus a quem ele anunciava, não conhecia o Deus que ele pregava. E este jovem, ao tomar conhecimento da fé em Jesus, ele desenvolve uma raiva, um ódio, um rancor no seu coração contra Jesus e contra os seguidores de Jesus. Ele então torna-se um ferrenho perseguidor dos cristãos. E a primeira menção que a Bíblia faz sobre ele, em Atos capítulo 7, quando diz que ele segurava ou cuidava das roupas daqueles que apedrejavam Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Desde aquele momento, Paulo ou Saulo de Tarso já desenvolvia esse ódio pelos cristãos e nutria esse desejo de matar, de exterminar, de extinguir da face da terra o cristianismo. E a Bíblia Sagrada diz no capítulo 9, que ele, respirando ainda ameaças, era um homem impiedoso, era um homem que prendia, que torturava e que matava cristãos. Quando ele não conseguia induzir estes a negarem a Jesus, ele matava. E respirando ainda ameaças, ele vai até o sinédrio judaico e toma dos dirigentes do sinédrio judaico cartas para ir até Damasco, para prender cristãos que ali residiam, cristãos que ali habitavam. O Império Romano havia dado para o sinédrio judaico, que era a corte de Israel. O sinédrio judaico cuidava da parte educacional, da parte jurídica e da parte religiosa de Israel. Era a suprema corte de Israel. E o Império Romano concedera ao sinédrio judaico a autoridade para extraditar judeus que estavam em outras regiões. E aquilo que Paulo pede ao sinédrio judaico são cartas de extradição. A partir do momento que ele tem em mãos aquelas cartas, ele pode chegar em Damasco e pode se utilizar da força policial daquele ambiente, daquela cidade, para que possa prender aqueles que ele quiser e pode levá-los, extraditá-los para Jerusalém. E em Jerusalém, agora debaixo totalmente do seu poder, debaixo totalmente do poder das autoridades, eles poderiam fazer com essas pessoas o que eles quisessem. E Paulo então começa essa perseguição contra os cristãos que estão residindo em Damasco. Damasco era a capital da Síria, agora estava sob o domínio romano e ficava a 240 quilômetros de Jerusalém. 240 quilômetros era uma distância que alguém a pé só percorreria no mínimo em 6 dias. Ninguém conseguiria chegar a esse lugar de Jerusalém a pé em menos de 6 dias.
muito provavelmente demoraria mais. E Saulo de Tarso então vai, acompanhado de algumas pessoas e dotado dessa autoridade concedida pelo Sinédrio Judaico. Há quem diga que ele ia a cavalo. É possível, mas não sabemos. Sabemos que comumente as pessoas andavam a pé. E ele então embrenha-se nessa empreitada para prender os cristãos. 240 quilômetros. Suponhamos que ele foi a pé. 6 dias de caminhada até chegar àquele lugar. Para quê? Para honrar aquilo que ele acreditava. Para exercer a sua fé. E quando eu olho para o sacrifício e esforço de Saulo de Tarso, eu me recordo de crentes de 30, 40 anos atrás, que andavam vários quilômetros a pé, para poderem ir a uma congregação, talvez no meio do mato, longe, muitas vezes iluminada à luz de candeeiro, mas iam e ali se entregavam na presença de Deus, louvavam a Deus e eram ministrados pela palavra de Deus, sentiam a presença de Deus. E nós hoje muitas vezes moramos praticamente dentro da igreja, mas não temos a mesma fé, mas não temos o mesmo ânimo, mas não temos a mesma entrega. O que está acontecendo com os cristãos? Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, e nós estamos fazendo essa realidade acontecer em nós, na nossa vida. Uma vida monótona, uma vida fria, uma vida parada, paralítica, paralisada. Esse homem queria sangue, esse homem queria matar, esse homem queria prender, e para isso ele sacrifica-se. Ele não mede esforços, ele se dedica ao máximo. E você, até que ponto você tem se dedicado ao seu Deus? Ao Deus que você diz que ama, ao Deus que você diz que serve. Mas entenda, existe uma diferença muito grande entre dizer e ser. Existe uma diferença muito grande entre dizer e fazer. Deus não se engana, Deus não se ilude com suas palavras. Deus está vendo as suas ações, mas muito mais do que isso, Deus está vendo as suas intenções. Saulo de Tarso não mediu esforços para realizar aquilo que ele acreditava. E quando nós acreditamos de fato, nós não medimos esforços. Então, quando não nos sacrificamos de fato e de verdade, talvez isso revele que a nossa fé não é tão verídica assim, que a nossa crença em Deus não é tão real assim quanto dizemos, ou como dizemos. 240 quilômetros ele anda até chegar a Damasco. Damasco era uma cidade importante, já havia sido de fato a capital do império da Síria. E havia uma grande comunidade judaica naquele lugar. E naturalmente, muitos cristãos também. Você sabe que a igreja cristã, ela nasce entre os judeus. Então, muito provavelmente, muitas pessoas voltaram de Jerusalém no dia de Pentecostes para Damasco, crendo. E começam a exercer a sua fé ali. Para você ter uma ideia, a história nos diz que o imperador Nero mandou matar de Damasco cerca de 10.000 judeus, e não extinguiu os judeus que habitavam naquele lugar. Você tem uma ideia quantos judeus haviam na cidade de Damasco? Então Saulo ele pede cartas para prender os cristãos, e ele pede exatamente para ir às sinagogas. Aí existem pessoas que dizem que crente não pode congregar em templo. Se crente não pode congregar em templo, por que Paulo pede cartas para as sinagogas? Porque os crentes estavam indo à sinagoga. Porque os crentes estavam sendo ministrados pelo líder da sinagoga.
eram eles quem tinham a palavra. E a palavra que eles ouviam não era o Novo Testamento não estava escrito ainda. A palavra que eles ouviam era a lei, era a Torá. Eram os livros proféticos, eram os livros poéticos, era a Bíblia, era o Antigo Testamento. Esses cristãos estão sendo ministrados nas sinagogas, e as sinagogas eram ambientes como esse, espécies de congregações, onde as pessoas não necessitariam ir exatamente ao templo de Jerusalém, mas poderiam cultuar a Deus ali naquele ambiente. Então Saulo, com essas cartas, ele tem poder para chegar nos líderes, identificar os crentes e prendê-los e levá-los de volta para Jerusalém. E quando ele vai, a Bíblia Sagrada diz que ele tem um encontro real com Cristo. Algumas coisas acontecem com Saulo durante o caminho, até ele chegar àquele ambiente. E quando ele chega até aquele ambiente, ele vai para a casa de Judas. Não o Judas Iscariotes, aquele que morava na rua direita. E quando ele está, de fato, na casa de Judas, Jesus, que havia aparecido já a Saulo, aparece também a Ananias em revelação. E Ananias é um dos cristãos que habitavam em Damasco. Jesus aparece em visão a Ananias e fala com Ananias. E quando Jesus fala com Ananias, Ananias diz: eis-me aqui, Senhor. Quando Ananias responde: eis-me aqui, Senhor, Ananias me faz entender que a voz de Jesus não é uma voz estranha para ele. Quando Ananias ouve a voz de Jesus, Ananias não se assusta, Ananias não fica procurando quem é que está falando comigo. Não, Ananias entende, Ananias discerne, Ananias sabe exatamente quem está falando com ele. Quem está falando com ele é o Senhor. A pergunta que eu faço para você é: e se Jesus falasse com você hoje? E se quando você chegasse na sua casa, você chegasse no seu quarto, de repente você ouvisse uma voz, que você olhasse para os quatro cantos e não visse ninguém? Qual seria a sua reação? Pastor, eu vou ser muito sincero, eu ia sair correndo do meu quarto. Eu ouvir uma voz e não ver ninguém, eu ia sair correndo do meu quarto. Sabe por quê? Porque a voz dele não é comum a você. Porque a voz dele não é familiar a você. Porque você não consegue entender, você não consegue discernir, você não consegue compreender, você não consegue identificar a voz dele. E se Jesus falasse com você hoje, qual seria a sua reação? Pois eu preciso dizer para você, ele já está falando. Ele está falando com você. E qual é a sua reação? Ananias discernia. Há pessoas que não discernem. Há pessoas que não entendem. Há pessoas que pensam que o pastor passa o dia na rede social visitando os perfis das pessoas, bisbilhotando a vida das pessoas, as publicações, para poder vir pregar de noite. Não, quem está falando é ele. O pastor não precisa saber da sua vida não, porque o sumo pastor já sabe. E tem absoluta certeza que o que você precisa ouvir, o sumo pastor vai mandar. Ele vai entregar absolutamente tudo. Então quem compreende isso, sabe que o que o pastor fala não é porque ele quer, não procede dele, mas entende, discerne perfeitamente que essa é a voz do Senhor. Jesus falou com Ananias: Ananias, dispõe-te e vai até a rua direita. Jesus dá um endereço exato, específico. Levanta-te, dispõe-te, vai até a rua direita, vai à casa de Judas. Chegando na casa de Judas, você vai perguntar por um homem chamado Saulo, porque este homem chamado Saulo está orando, e eu já lhe mostrei em visão que um homem chamado Ananias chegaria lá, colocaria as mãos sobre a sua cabeça e ele seria curado da sua cegueira. Jesus preparou absolutamente tudo. Aí você talvez esteja pensando: poxa, mas Jesus não fala comigo.
Eu nunca ouvi Jesus falando comigo. O que foi que Jesus falou com Ananias? Ananias, dispõe-te e vai. Quando você diz, Jesus nunca falou comigo, sabe por que Jesus não falou? Porque Jesus não fala com pessoas que não se dispõem. Jesus não fala com pessoas que não agem. Jesus não fala com pessoas que não trabalham. Jesus não fala com pessoas que não estão disponíveis. Jesus nunca falou comigo, você nunca se prontificou. Qual é a resposta de Ananias? Eis-me aqui, Senhor. A mesma resposta que dá o profeta Isaías a Deus, Ananias dá a mesma resposta: eis-me aqui, Senhor. Prontidão. Estou aqui pronto. Para onde o Senhor vai me mandar? Para onde o Senhor vai me enviar? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? Jesus só fala com quem está à disposição. Sabe por que existem pessoas que são extremamente atarefadas dentro da igreja? Porque Jesus só dá trabalho a quem está trabalhando. Jesus só dá trabalho a quem quer trabalhar. A quem não se envolve, a quem não trabalha, a quem não se mistura, Jesus não dá nada. Mas não sobra nada para mim. Poxa, você não se entrega para nada. Você não faz nada, você não age. Você não realiza nada. Jesus odeia preguiçoso. Deus não suporta preguiça. Então Deus só fala com quem se dispõe. Deus só fala com quem está disponível. Só que quando Jesus fala, dispõe-te, vai e cura Saulo de Tarso, Ananias questiona Jesus. Existem algumas ordens que Jesus nos dá que nós questionamos. E sabe por que questionamos? Porque é limitada a nossa visão e é limitada a nossa compreensão. Nós questionamos porque não dimensionamos a soberania, a grandeza dele. E somos insuficientemente capazes de entender, de enxergar e de perceber a nossa pequenez. Ananias questiona, mas Senhor, eu tenho recebido notícias desse homem. Senhor, eu tenho escutado que esse homem, o que esse homem tem feito com os teus discípulos. Eu tenho escutado que esse homem trouxe cartas para prender a todos que invocam o teu nome. Talvez Ananias estivesse pensando, será que Jesus não sabe o que está fazendo? Será que Jesus não conhece Saulo? Será que eu conheço Saulo melhor do que Jesus? Eu tenho escutado a respeito de Saulo. Como é que Jesus me manda ir até ele e curá-lo? Será que Jesus não sabe quem é Saulo? Será que Jesus não sabe o que Saulo está fazendo? As atrocidades que esse homem está cometendo? Na realidade, o único ignorante da história era Ananias. Jesus sabia não apenas quem era Paulo ou quem era Saulo, mas Jesus sabia exatamente quem ele seria. Jesus não conhece apenas quem você é, Jesus conhece quem você será. E o que você será dependerá muito de você compreender o que ele espera de você, o que ele coloca à tua disposição. Você não será exatamente o que ele quer que você seja, se você não tiver a atitude que Ananias teve, dispor-se, eis-me aqui, Senhor. Disposição e entrega. Então Jesus sabia perfeitamente. A mensagem para você é: ainda que não entenda, não questione. Ele sabe. E ele conhece melhor do que você. Porque Jesus não conhece apenas as ações de Paulo, mas Jesus conhece o interior de Paulo. Jesus conhece a sinceridade de Paulo. E Paulo está errado? Completamente. Ele é sincero? Completamente. Então está sinceramente errado, sinceramente equivocado. Então o que é necessário para Saulo ou para Paulo? Uma orientação. É necessário que ele seja conduzido. E é isso que Jesus está fazendo. Nos trajetos da vida, nos encontros e desencontros da vida,
Ali a vontade de Deus está acontecendo. Existem encontros e desencontros na nossa vida, que nós muitas vezes nos perguntamos o porquê tais pessoas entraram na nossa vida e o porquê tais pessoas saíram da nossa vida. Ali a soberania, a vontade imperativa de Deus está ocorrendo, está acontecendo, e nós, ainda que não compreendamos, Ele sabe perfeitamente o que está fazendo, Ele sabe perfeitamente o porquê as coisas tomaram o rumo que tomaram. Saulo não vai para Damasco por acaso. Jesus estava conduzindo Saulo desde o início, porque desde o princípio Jesus olhou dentro do coração daquele homem. E Jesus então cuidou dos detalhes para que ele realmente encontrasse verdadeiramente o Senhor. Mas me chama a atenção a postura de Ananias, não apenas a postura de questionar Jesus, mas o fato de ele demonstrar conhecimento sobre quem era Saulo. Senhor, eu sei quem é Saulo. Senhor, eu sei que ele é um perseguidor da igreja. Senhor, eu sei até o que ele veio fazer aqui. Eu sei até o que o trouxe aqui. Então, Ananias demonstra para nós que ele conhecia perfeitamente o seu inimigo. Saulo naquela hora é seu inimigo. E Ananias conhecia perfeitamente o seu inimigo. E eu preciso dizer para você, você só será capaz de vencer os seus inimigos se você os conhecer. Se você não conhecer os seus inimigos, você nunca os vencerá. Você precisa conhecer os seus inimigos e não se permitir ser conhecido por eles. E por que é importante você conhecer os seus inimigos? Talvez o seu maior inimigo não seja o outro. Talvez o seu maior inimigo seja você mesmo. Talvez o seu maior inimigo seja uma falha, uma fraqueza sua. E se você não identifica isso, você não pode corrigir isso. E se você não identifica e não corrige, você não vence. Então só há uma possibilidade de Paulo ou Saulo ser vencido, a partir do conhecimento que Ananias tem dele. E Ananias sabe perfeitamente quem ele é. Então conheça o seu inimigo. E quando eu falo de conhecer o seu inimigo, eu falo de você conhecer a si mesmo. Eu falo de você conhecer as pessoas que estão à sua volta. E eu falo de você conhecer as estratégias do próprio Satanás, para que você possa se blindar, para que você possa se precaver, para que você possa se prevenir, para que você não caia nas ciladas astutas do seu inimigo. Ananias conhecia exatamente quem era Saulo, por isso ele tomou os cuidados necessários para que não fosse alvo, que não fosse vítima desse homem. O que Ananias não entendia era que o homem que saiu de Jerusalém para Damasco não foi o mesmo homem que chegou em Damasco. Saiu para Damasco um homem, mas o que chegou em Damasco foi outro homem. Saulo não era mais a mesma pessoa. Sabe por que Saulo não era mais a mesma pessoa? Porque no decurso, no transcorrer da viagem, ele encontrou-se com Jesus. E é absolutamente impossível alguém encontrar-se com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Qualquer pessoa que você conhecer, que disser que tem Jesus na vida, mas é a mesma pessoa, ela não tem. Jesus não é uma realidade na vida dela. Continua gostando das mesmas coisas, continua fazendo as mesmas coisas, continua frequentando os mesmos ambientes. Essa pessoa não encontrou Jesus. A transformação, ela é automática, não é forçada, é automática. Quando você encontra com Jesus, você deixa de gostar daquilo que Jesus não gosta. Você passa a odiar aquilo que Jesus odeia. Isso é empatia com o propósito, com a ideia do próprio Jesus. Isso é assimilação ao caráter de Jesus. Então, se a pessoa com quem você está caminhando diz que é de Cristo, diz que é cristã, mas não mudou as suas atitudes, então saiba, essa pessoa não encontrou com Cristo.
ao chegar em Damasco, não era mais a mesma pessoa, é porque no meio do caminho ele encontrou com Cristo. E às vezes acontecerá na vida de muitos de nós encontrar Jesus no meio do caminho. Saulo era um homem religioso, Saulo era um homem sincero, mas não tinha Jesus. William Aslan era um homem religioso, era um homem sincero, mas não tinha Jesus. E você tem? E você já tem Jesus? Ou você é também apenas um homem ou uma mulher religiosa? Damasco, o nome Damasco, significa o sangue da ferida do infeliz. Um nome curioso, ou um significado curioso. O sangue da ferida do infeliz. Um nome curioso, sugestivo, mas que faz total sentido para aquilo que está acontecendo aqui. O sangue da ferida. Quem foi ferido e derramou o seu sangue? Quem foi reputado por infeliz, quando no momento da sua morte, até mesmo seu próprio pai virou-lhe o rosto e não lhe olhou? Senão Jesus. Então o significado da palavra, do nome Damasco, tem tudo a ver com aquilo que está acontecendo aqui. Ao ir para Damasco, Paulo toma conhecimento de fato de quem é esse Jesus. E Paulo toma parte no sacrifício desse Jesus. Paulo é banhado, é limpo, é lavado pelo sangue que surgiu a partir da ferida do infeliz. O sangue que jorra da ferida de Jesus no transcurso da viagem até Damasco, lava Saulo, limpa Saulo. Então é por isso que Saulo não é mais a mesma pessoa. Porém, o nome Damasco tem um outro significado. Segundo alguns, o nome Damasco significa: em silêncio está o tecelão de pano de saco. Um significado ainda mais sugestivo, ainda mais curioso. Em silêncio está o tecelão de pano de saco. Silêncio. Silêncio pode nos falar de muitas coisas. Pode nos falar de solidão, pode nos falar de reflexão, pode nos falar de isolamento. E pano de saco? Pano de saco nos fala de tristeza. Pano de saco nos fala de luto. Pano de saco nos fala de perca. Então Saulo estava sendo direcionado ao lugar onde ele teria contato com o sangue da ferida do infeliz, mas seria o lugar onde ele também teria um momento para ficar em silêncio, para refletir, para meditar, para fazer um apanhado da sua vida, para fazer um balanço da sua trajetória. E pesando a sua vida, a partir daquele momento, ele perceberia, como de fato, posteriormente ele percebeu, que tudo aquilo que ele tinha vivido até aquele momento, não valia absolutamente nada. E ele, escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu considero como esterco tudo que eu adquiri, tudo que eu vivi, eu considero como perca. Era coisa que não valia para ele. Foi um tempo que ele perdeu na vida. Então, o que Jesus nos ensina e nos induz a pensar através dessa palavra é que talvez tenhamos nós trilhado uma caminhada até o atual momento, até este ponto da nossa vida. E exatamente nesse ponto da nossa vida está diante de nós o sangue da ferida do infeliz e o silêncio do tecelão do pano de saco. Um momento de pararmos, pensarmos, refletirmos. Se valeu a pena tudo o que vivemos até hoje.
Se valeu a pena tudo o que fizemos até hoje. Se valeu a pena tudo o que pensamos até hoje. Se valeu a pena as atitudes, as amizades, os relacionamentos que construímos até hoje. Nós precisamos fazer esse balanço. Porque Paulo, ao fazer esse balanço, ele rompe com todos os relacionamentos que ele estabeleceu até aquele momento e dá início na sua nova vida, na sua nova trajetória, ao novo relacionamento, um relacionamento com Jesus. E a partir daquele período, a partir daquele momento, a partir daquele ponto específico da sua vida, ele vai passar a crer naquilo que ele diz, escrevendo aos Gálatas: agora já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Observe que Deus, ou seja, Jesus, ele conduz Ananias para ir ter com Saulo depois desse encontro, depois desse tempo de reflexão. E quando Jesus envia Ananias a Saulo, Jesus tem alguns objetivos específicos. Jesus quer curar Saulo, pois, através da visão, ou a partir do momento que ele teve a visão com Jesus, ele ficou cego. Jesus, ele quer salvar Saulo, e Saulo já havia tido encontro com Jesus, mas era necessário que Saulo fosse ministrado por alguém da igreja, e fosse abraçado, fosse recebido por alguém da igreja. Mas um terceiro objetivo que Jesus tinha com relação a Saulo, é que Jesus queria proteger Saulo. Saulo naquele momento, eu posso afirmar para você com toda certeza, que é o homem mais odiado de toda a cristandade. Todos os cristãos odeiam Saulo naquele momento, porque Saulo era o inimigo número 1 dos cristãos. Aí você vai e diz: pastor, mas o cristianismo é só paz e amor. Jesus ensinou a perdoar os inimigos, a orar por quem nos persegue. É verdade. Qual a postura dos cristãos com relação a Saulo? Perdoar. Essa deve ser a postura. Mas sempre tem um Pedro com a espada na bainha ainda. Nós precisamos entender uma coisa, que uma coisa é o ideal, outra coisa é o real. O ideal é que o cristianismo exale amor, exale perdão, exale paz. Esse é o ideal. Na prática nem sempre é assim, deveria, mas nem sempre é assim. Então Saulo, ele é o homem mais odiado dos cristãos. Então Jesus quer salvar esse homem, Jesus quer curar esse homem, mas Jesus quer proteger esse homem. E é curioso porque Jesus envia exatamente Ananias para ministrar na vida daquele homem. E o nome Ananias, ele é formado por duas palavras hebraicas. Anã significa nuvem. E Iá, você sabe, é o nome de Deus de forma contracta. Iá é o início, a metade do nome de Deus. Você sabe que o nome de Deus, em hebraico, ele é composto pelo tetragrama sagrado Yod, Rei, Vav, Rei, YHWH. E o Iá são as duas primeiras letras do nome de Deus. Então, Aná, nuvem, Iá, Deus. Ou seja, o nome Ananias significa Deus é nuvem. Se Deus é nuvem de proteção para Saulo nesse momento. Da mesma forma que ele foi nuvem de proteção para o povo no deserto. A nuvem os cobria de dia, diz o texto sagrado. E os cobria por quê? No deserto, a temperatura é altíssima. Esse povo caminhando no deserto, a sol aberto, esse povo ia morrer de insolação. Então Deus, através da nuvem, foi a proteção daqueles homens. E agora, Deus envia Ananias, a nuvem de Deus, para proteger Saulo também. E tanto é verdade que os cristãos odiavam Saulo, que você percebe na própria postura
de Ananias: Senhor, mas esse homem é um perigo. Como é que a gente vai abraçar esse homem? Como é que a gente vai receber esse homem? Como é que eu vou orar por esse homem? Porém, Ananias estava diante de uma ordem de Jesus. E Jesus, ele estava cuidando de cada detalhe. Todos os detalhes tinham sido perfeitamente calculados por ele. Jesus apareceu a Saulo. Depois Jesus apareceu a Ananias. Depois Jesus aparece a Saulo de novo, dizendo: olha, um homem chamado Ananias vai vir, vai orar por você, vai colocar a mão na cabeça, você vai ser curado, vai dar tudo certo. Jesus tinha cuidado dos mínimos detalhes. Então você percebe a riqueza dos detalhes que a Bíblia nos mostra, para mostrar como funciona o processo de salvação de um pecador. Como Jesus age ativamente em todo o processo de salvação de um pecador. Mas o que é mais lindo nesse texto é que Jesus, sendo Deus, sendo poderoso, sendo soberano, poderia fazer tudo sozinho. Mas Jesus resolve envolver Ananias na história. Jesus resolve envolver o seu discípulo ou os seus discípulos no processo de salvação do pecador. Essa mensagem não é apenas para Ananias, essa mensagem é para você. Jesus escolheu envolver você também no processo de salvação dos pecadores. Então você é o Ananias de Deus. Você é o instrumento de Deus, que Deus escolheu, que Deus chamou, que Deus vocacionou para que através de você Jesus seja ministrado, para que através de você as mãos sejam impostas, para que através de você vidas sejam curadas, vidas sejam restauradas. E acredite, a obra de Deus de fato é feita por vocês. Às vezes nós transferimos para o pastor a responsabilidade de ganhar almas, e o pastor deve sim ganhar almas também. Mas eu preciso dizer para você, a vida do pastor, ou na vida do pastor, normalmente ele se envolve muito pouco com as pessoas do mundo secular. Quando o pastor tem uma atividade secular, uma atividade profissional secular, muitas vezes ele tem um convívio com algumas pessoas ali. Mas com absoluta certeza e sem sombra de dúvidas, você, crente comum, é quem tem mais contato com o pecador. E é você que tem que ministrar para esse pecador. O pastor vai te ensinar, te orientar, e você vai pegar aquilo que você aprendeu, a orientação que você recebeu, e vai transferir, vai colocar em prática. Então Jesus escolheu você, e Jesus decidiu usar você, para que através de você os pecadores sejam salvos. Observe o quão privilegiado você é. Isso é um dom, isso é um presente, isso é uma graça de Deus sobre a sua vida. Ananias questiona sobre a salvação de Saulo, porque Ananias conhecia perfeitamente quem é Saulo. E Deus muitas vezes vai fazer exatamente assim. Deus vai escolher pessoas, e as piores pessoas que você possa imaginar. Mas acredite, é através das piores pessoas que Ele escolhe que Ele vai fazer as maiores obras, as obras mais extraordinárias. É através das piores pessoas, a partir do momento da sua conversão, que Ele vai atingir o maior nível de pessoas. Acredite, as pessoas têm fascinação por ex. Geralmente quando a gente começa a seguir a Cristo, as pessoas sempre perguntam: você é o ex o quê? Existe dentro da igreja ex-homossexual, existe ex-traficante, existe ex-assassino, existe ex-ladrão, existe ex-corrupto, existe ex-tudo. Aí as pessoas perguntam para você: e você? Você é um ex o quê? Você fazia o quê? Não, eu era uma pessoa normal. Era uma pessoa pacata, eu vivia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, normal. Mas aí eu recebi um convite para ir à igreja, fui, ouvi a palavra, gostei, achei interessante, a palavra me tocou. Eu entendi que, mesmo não sendo uma pessoa de má índole, eu era um pecador. Eu necessitava de salvação, então eu resolvi receber Cristo. Que bom, graças a Deus, Deus abençoe. Só isso. Como se
a conversão, a salvação de um ex, isso ou aquilo, fosse mais importante do que a conversão de uma pessoa comum. Vá eu ou vá você pregar em uma igreja, que é uma pessoa comum. Essa igreja vai convidar as pessoas, quem vai estar lá? Não, o pastor fulano e tal. Não conheço, não sei. Mas vá um ex, isso, ex, aquilo, para ver se a igreja não lota, se a igreja não enche. Isso mostra, muitas vezes, uma fraqueza na igreja, mas isso revela também que muitas vezes, aqueles que são os piores, serão instrumentos de Deus para fazer as suas obras mais extraordinárias. Mas isso não é regra. Você, que não é um ex-nada, você também pode ser instrumento de Deus para fazer as obras maravilhosas que Deus preparou para que fossem uma realidade na sua vida. Jesus disse: se preocupa não, Ananias, vai lá e prega para ele, porque eu vou me utilizar dele. Ele é um vaso escolhido para mim, e eu vou me utilizar dele para pregar para gentios, para pregar para reis, para pregar para os filhos de Israel. E isso aconteceu. Saulo, ele começa pregando após a sua conversão para os judeus, para os seus irmãos, para os seus patrícios. Porém, em Atos capítulo 13, versículo 46, ele diz: até agora eu preguei para vocês, e vocês rejeitaram. A partir de agora, eu vou pregar para os gentios. Já havia pregado para os judeus, agora ele vai pregar para os gentios, e começa a pregar para os gentios. Os gentios são os não-judeus. E Paulo foi o grande responsável, podemos dizer isso, foi o grande responsável pela universalização do cristianismo, pelo cristianismo alcançar nações do mundo inteiro. Saulo foi o grande responsável, indiretamente, pela sua salvação, pelo evangelho ter chegado a você, pelo evangelho ter chegado a mim, porque ele foi pregar para os gentios. Então, quando Jesus disse: não se preocupa não, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido, ele vai pregar para os filhos de Israel, ele vai pregar para os gentios também. Então você às vezes está julgando alguém que Jesus resolveu salvar, sem compreender, sem entender a dimensão da obra que Jesus poderá fazer através dessa pessoa. Jesus faz. Da mesma sorte, ele também pregou para reis. Em Atos capítulo 26, a Bíblia Sagrada nos mostra, aliás, capítulo 24, a Bíblia Sagrada nos mostra que ele estava pregando diante do rei Félix. Quando preso, foi para Roma. E embora a Bíblia não narre, ele esteve diante do imperador, e ele defendeu a sua fé diante do imperador, por 2 vezes. Ele defendeu a sua fé diante do imperador. Então o que Jesus falou aconteceu. Pregou para judeus, pregou para reis e pregou para gentios. Porém, Ananias, se fosse depender dele, Saulo não teria sequer sido curado da sua cegueira. Então muitas vezes a obra de Deus não está acontecendo porque nós a estamos limitando. Nós estamos sendo um empecilho para essa obra. O que fica claro para nós também é que quando a Bíblia Sagrada diz, ou quando Jesus diz, ele pregará para judeus, para gentios e para reis, isso mostra que Jesus escolhe pessoas específicas para pregar para pessoas específicas. Saulo é um homem que teria sim acesso a esses 3 grupos. Você se imagina pregando, por exemplo, para o presidente? Você se imagina pregando para o presidente? Eu não me imagino. E a menos que Jesus assim faça uma coisa extraordinária, eu tenho absoluta certeza que eu nunca estarei diante do presidente da República. Mas Saulo tem acesso. Então Jesus se utiliza de pessoas específicas, mediante a sua instrução, seu grau de conhecimento, mediante a sua cultura, mediante o seu entrosamento, relacionamento. Existem lugares que pessoas podem entrar e você não. Existem autoridades que pessoas têm acesso e você não. Então, quando vir alguém
sendo usado por Deus para atingir autoridades ou para chegar a lugares que você não consegue chegar, glorifique a Deus por isso e nunca sinta inveja de quem chegou lá, porque Ele escolhe pessoas específicas para obras específicas e para pregar para pessoas específicas. E você é instrumento de Deus também. Deus te escolheu e te chamou, e Ele se utilizará de você no lugar que Ele te colocou, da forma que você sabe, com a cultura que você tem, com o conhecimento e o preparo que você adquiriu. Você será útil sim nas mãos de Deus, da sua forma e da sua maneira. Saulo então se torna o grande pregador que se tornou, com a mesma intensidade que ele odiou a igreja, ele passou a amá-la e cuidar dela. Da mesma forma que ele odiou Jesus, ele passou a amar a Jesus. Essa transformação já aconteceu em você? Você já ama a igreja de Cristo e já ama o próprio Cristo como deve amar ou como deve amá-los? Essa é uma marca de que, de fato, Jesus já é uma realidade na sua vida. Ananias vai, ministra para Saulo e diz: irmão Saulo, Jesus me enviou aqui para que você tivesse visão. Irmão Saulo, estava vendo ele naquela hora, mas Jesus já tinha falado que tinha escolhido ele, então é irmão. Como você trata pessoas que estão chegando na igreja? Como você olha para pessoas que estão chegando na igreja? Você as olha analisando a sua vida pregressa? Não. Olhe para frente. Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Olhe para frente. Essa pessoa que Jesus trouxe para a igreja deve ser acolhida, abraçada e amada, porque é seu irmão, é sua irmã. Não olhe para essa pessoa julgando a sua vida pregressa. Olhe para o futuro lindo e brilhante que Jesus tem preparado para essa pessoa. Quando Ananias coloca as mãos sobre Saulo, as escamas dos seus olhos caem e Saulo recupera a visão. Ou seja, Ananias foi instrumento de Deus para que Saulo recuperasse a visão, para que Saulo passasse a enxergar aquilo que não era realidade na vida de Saulo. Você precisa ser instrumento de Deus para que as escamas dos olhos das pessoas caiam, especificamente as escamas que cobrem a visão dessas pessoas com relação a você. O que é que eu estou dizendo? Estou dizendo que você precisa ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas, para que você possa mudar a forma com que as pessoas olham para você, a forma com que as pessoas te enxergam, as opiniões que as pessoas têm sobre você. Existem pessoas que têm opiniões extremamente negativas sobre você, então cabe a você mudar isso. Existem pessoas que têm opiniões das piores possíveis sobre mim, e cabe a mim mostrar que eu não sou isso. Cabe a mim tirar dos olhos dessas pessoas essas escamas. Então trabalhe para que a visão das pessoas mude com relação a você. Por último, a Bíblia Sagrada diz que após ser ministrado por Ananias, Saulo levanta-se e é batizado. Ou seja, a atitude de Ananias, a postura de Ananias e a mensagem de Ananias não nutre dúvidas no coração de Saulo, nutre apenas certezas. E quando ele é ministrado por Ananias, ele sabe perfeitamente que é aquilo que ele quer. Ele sabe perfeitamente que é aquele o caminho que ele deve trilhar. Eu vejo aqui a eficácia, a eficiência da mensagem de Ananias, mas não apenas a mensagem, a postura, a atitude de Ananias. Então, quer ver pessoas se converterem através do seu ministério? Tem uma mensagem incisiva, concisa, bíblica, verdadeira, mas acima de tudo, tem uma postura de cristão, tem atitude de cristão. A sua vida fala muito mais do que as suas palavras. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Foi essa a mensagem que Deus mandou para você nessa noite.